Vamos iniciar então nosso tema. Só queria que vocês confirmassem para mim se está ouvindo tudo ok, está beleza. Então, beleza. Áudio, beleza. Imagem, beleza. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje, que é um dos temas aí recorrentes do Enem, que é globalização. Bom, pessoal, globalização, quando a gente fala sobre globalização, todos entendem, é como se fosse todos ligados. Mas a gente vai entender que a globalização, as suas vantagens, as suas desvantagens, e nesse processo de construção nós vamos entender então essas etapas e vamos ver algumas coisas muito interessantes sobre, principalmente, que vai ter uma chance muito grande de estar como uma questão para você no seu Enem. Aqui o negócio que não quer funcionar. Agora sim. Bom, pessoal, vamos entender então globalização como um mundo em rede, um mundo globalizado. Se o áudio estiver ruim, vocês me dão um aviso aí que eu tento mudar o meu microfone de lugar e para ver se ele fica melhor, o áudio fica melhor para vocês. Então, qualquer coisa é só falar aí, galera. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui que alguém está falando. Respondeu ok. Então, vamos embora. Bom, galera, primeira coisa interessante é a gente pensar a globalização de uma forma que tem uma estrutura. E aqui na geografia a gente vai imaginar dessa forma. Então, antes a gente pensava globalização como algo local. E aí ela foi expandindo de algo local para regional, para nacional e, enfim, globalizado. Então, hoje a gente tem esse gráfico que demonstra como que foi esse processo. O que nós sabemos sobre globalização? Quando a gente fala em globalização, a primeira coisa que vem na mente de vocês, nas nossas mentes, é justamente a questão de rede. Você está conectado em redes. Você está fazendo esse acesso em redes. Nesse exato momento, nós poderíamos dizer que nós estamos fazendo um processo de globalização. Nós estamos numa aula online, onde aqui a Nicole está na casa dela, a Rayane está na casa dela, e os outros participantes, que vários outros estão nas suas casas, e estamos nos conectando de forma agora, interagindo. Só que globalização vai muito além do que simplesmente interagir. É lógico que há a questão de interagir, da questão de comunicação e transporte vão ser essenciais na globalização. E é o que mais pega aí em questões de Enem, que a gente vai chegar lá já já em relação a transporte e comunicação. Quando vai ter início? Bom, aqui a gente vai ter dois olhares importantes. Se a gente for discutir com o olhar da história, nós vamos dizer que a globalização ela tem início com as grandes navegações.
A partir do momento que começa a interagir povos, você está fazendo, então, levando a sua cultura e conhecendo a cultura do outro, que é um dos processos também da globalização. Quando, então, vamos imaginar aqui, quando os portugueses descobriram o Brasil, né, porque aqui não tinha ninguém, né, estava tudo abandonado, né, toda aquela praia, todas aquelas coisas, toda aquela mata, pau-brasil, etc., estava tudo ali jogado, não tinha ninguém mesmo. Então, quando foram descoberto, o Brasil foi descoberto, nós entendemos que é um processo de globalização que vai evoluindo, lógico que vai evoluindo com o passar do tempo, mas se a gente for parar para pensar em relação à geografia, nós iríamos dizer, ou nós vamos dizer, que a globalização ela vai ter início com duas características que coloquei para vocês aqui no slide, com a terceira revolução industrial, que está justamente aquelas duas palavrinhas chaves que eu falei para vocês anotem para não esquecer disso, que é transporte e comunicação. E a outra é o neoliberalismo, através do comércio. Isso que vai aquecer e isso que vai ser um dos principais fatores da globalização. Mas pensando no início da globalização, nós temos que pensar que, de fato, se a gente for pensar então na questão geografia, quando que começa essa globalização de fato? Ela vai começar a partir do fim da Guerra Fria, que foi o nosso último assunto. Por isso que eu fiz a minha divisão de conteúdos, eu tentei fazer uma forma que a gente pudesse ter uma sequência de conteúdos. E aí, então, na última, como a gente falou sobre Guerra Fria, a globalização ou a nova ordem mundial, ela vai vir justamente após a etapa da Guerra Fria. O que acontece, então? Mas por que? Não estou entendendo, professor. Não estou processando o porquê depois da Guerra Fria. Tem que ter um porquê que é depois da Guerra Fria. Beleza, então vamos lá. Se a gente pensar Guerra Fria como mundo globalizado, será que vai ter um fundamento em cima disso? Pensa bem, quando termina a Segunda Guerra Mundial, que vai iniciar a Guerra Fria, o que nós temos ali? Nós temos uma vertente, nós temos uma divisão de um mundo bipolarizado. Você vai ter dois países que vai ter uma hegemonia mundial. A gente não pode nem chamar de hegemonia mundial entre dois países, que aí não tem, na lógica não seria nenhuma hegemonia. Mas vamos imaginar que tem uma divisão dessa hegemonia mundial, que vai ser Estados Unidos e União Soviética. Se eu tenho dois blocos, que você vai ter países apoiando essa questão ideológica entre capitalista e socialista, não tem como a gente imaginar um mundo como sendo globalizado. Por isso que na geografia, então, é considerado que após o fim da Guerra Fria, que é 1989, e aí algumas pessoas falam, professor, mas não é 1991? Não, 1991 é quando você teve a queda do Muro de Berlim, mas é quando a Rússia volta a ser Rússia, os países vão se desmembrando da União Soviética, e aí, enfim, você tem um processo que começou aos poucos cair cada vez mais, ao ponto de terminar. Quando termina lá, então, oficialmente, de fato, em 91, aí você pode começar, então, uma nova ordem mundial e a gente pensar em globalização. Principais características da globalização, galera. Vamos lá. Aumento de fluxo de mercadorias e capitais. Isso vai ser uma realidade? Sim, porque aqui a gente tem um neoliberalismo, principalmente nos Estados Unidos. Lembrando que o liberalismo econômico ele é moldado pelas próprias empresas.
as empresas que vão concorrendo uma com a outra e que vão determinando os valores, que vão determinando o preço dos seus produtos. E o neoliberalismo ele vem reafirmar novamente esse tipo de processo de produção, desse termômetro em relação à questão de compras e vendas de preços. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, lá nos Estados Unidos, que era o liberalismo econômico, quando teve a crise de 1929, nós temos que lembrar que o presidente Roosevelt ele assume o poder em 1933 e ele vai fazer o quê? Ele vai implantar lá o keynesianismo. É um processo que vai ter uma intervenção estatal, onde você vai ter o Estado determinando os rumos da economia do país. E lá no final da década de 70, esse processo, que no primeiro momento ele funcionou muito bem nos Estados Unidos, ele já não funciona mais. E aí você vai ter o chamado neoliberalismo, e aí o neoliberalismo econômico ele vai ser um novo processo. E ele vai influenciar, logicamente, diretamente, a globalização, que você vai ter um fluxo de mercadorias e capitais girando mais fácil. Aí a gente vai ter o que a gente chama de processo de transnacionais. Algumas pessoas ficam usando as multinacionais. Por que multinacionais? A gente tem que pensar nessa questão, galera. Não é multinacional. Você pega a Nike. A Nike é multinacional? Não, ela é uma empresa dos Estados Unidos. Pessoal, mas tem essa empresa lá na China, tem essa empresa em Taiwan, tem essa empresa em vários lugares. Ok. Ou seja, ela é uma transnacional. Ela transcende os seus territórios e está no outro lugar. Mas é ela o quê? Ela é norte-americana, ela é dos Estados Unidos. Você pega a Samsung, da Coreia do Sul. Então você tem o quê? Uma transnacional também. Então tem que saber diferenciar multinacional com transnacionais. Organismos internacionais, né? O que a gente vai ver nisso? Nós vamos levantar questões como processos políticos, meio ambiente, ou seja, são várias discussões que antes não tinha e agora ele passa a ter no mundo globalizado. Por exemplo, esses dias, todos vocês, de forma direta ou indireta, acompanharam as eleições nos Estados Unidos que o Trump perdeu. E ele não aceitou até hoje a sua derrota. Então eu tenho certeza que a maioria de vocês acompanhou de forma direta ou indireta, que foi um assunto que ficou falado, e é um assunto que, então, envolve essa questão, porque se fosse há um tempo atrás, alguns anos atrás, ninguém ia se importar com isso, ninguém nem ia ficar sabendo sobre isso. Tá? Outra coisa que é importante, os blocos econômicos, que eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque nós vamos ter uma aula sobre blocos econômicos. E uma nova divisão internacional do trabalho. Então você vai ter uma divisão que vai ser da seguinte forma: os países centrais são os grandes potências, os países desenvolvidos. Os países emergentes, né, que são aqueles países que você fala, mas são países subdesenvolvidos, como o Brasil, professor. Mas você pega uma indústria brasileira, você pega a indústria da China, o Brasil e China, eles estão em outro tipo de patamar aí, mesmo sendo considerado, às vezes, um país subdesenvolvido. Então você vai ter países emergentes, países que têm a sua economia crescendo, a sua indústria crescendo, e, por último, são aqueles países periféricos, que são aqueles países que vão ter essas transnacionais e vão vender lá a sua mão de obra e outros benefícios para essas transnacionais. Tá? E tudo isso vai finalizar, então, no quê? Na massificação da cultura e do consumismo. Então você vai ter diferentes culturas, você vai ver pessoas usando roupas, por exemplo, que é de outra cultura, ele vai passar a querer inserir. Se a pessoa quer se vestir igual um indiano, como veste na Índia, ele vai fazer isso, ele vai ter esse acesso fácil. E principalmente o consumismo.
Porque qual que é a ideia do capitalismo, principalmente das indústrias, das transnacionais, é justamente o consumismo. Sem consumismo, nós não temos esse processo dessa nova ordem mundial que é justamente voltada para o capitalismo. Bom, aqui eu quis usar essa charge aqui para a gente parar para analisar algumas coisas aqui interessantes. Você olhando essa charge, você para pensar e fala assim: bom, professor, o mundo é globalizado, então tudo é feito para todos. Será que é feito para todos mesmo? Olha bem, bem-vindo ao mundo globalizado. Festa da globalização. Entrada permitida. Aí eles chegam, param e olham, e a pessoa que está na porta indicando que a entrada é de serviço. Então é uma charge que já põe a gente para pensar em relação a essa globalização. Será que nós temos realmente esse mundo globalizado? Será que nós temos realmente essa globalização para todos? Ela chega para todos? E de que forma que ela chega? De que forma que ela é positiva? De que forma ela é negativa? Então nós temos que analisar essas etapas da globalização. Essa charge é bem interessante também. Tem ali o personagem, o tio Sam, que representa lá o capitalismo norte-americano. Você tem do outro lado o inglês, um burguês inglês. E aí você tem ele aqui falando: como é bom viver em um mundo globalizado. E o outro responde: né, lógico. Mas você está vendo aí que tem diferenças. Você está vendo que tem aí o sul-americano fazendo a unha, né, do tio Sam, e um asiático servindo o chazinho lá para o outro. Ou seja, enquanto um está fazendo lá a unha, se relaxando, o outro jogando um golfe, né? Será que é para todos? O outro está participando da mesma coisa? Então, essa charge para a gente pensar também em relação à globalização. Enfim, vamos definir aqui então o que é globalização. Chama-se globalização ou mundialização um processo histórico de crescimento da independência de todos os povos e países da superfície terrestre. Interdependência. Tem essa interdependência, mas de que forma que ela é colocada? Por exemplo, você pega uma Nike, indústria dos Estados Unidos, ela vai para um país asiático. Ela foi para lá por quê? Ela quer alguma coisa em troca? Tem alguma coisa lá que ela depende daquilo ali para ter um lucro maior? Nós vamos ver já já. A globalização pode ser descrita como um processo de difusão de ideias e valores, de forma de produção e de trocas comerciais que atravessam e rompem fronteiras nacionais. Bom, se a gente parar para pensar nisso, sim. Hoje é muito fácil você ter o acesso. Deixa eu só colocar um mute aqui no meu celular que eu esqueci, galera. Prontinho. Então vamos. E isso fica provado que as coisas estão tão fáceis de você ter o acesso a culturas, a alimentos e vários outros aspectos de que antes você só via com aqueles que estavam ali fazendo a sua fronteira com você, que agora você vai muito além disso. E isso ficou mais fácil até pelo fato da questão de transporte, de migração, pessoas que conseguem sair do seu país para outro e ver a cultura do outro. Pensa bem, lá na época das navegações, imagina qual o tempo que Portugal levava para chegar até o Brasil. Era cerca de 6, 4, 5 meses. Ia depender muito da questão climática.
Agora, hoje, não. A pessoa sai daqui, ela vai estar na Europa com 12 horas. Então, como ficou esse processo? Como ficou muito mais fácil? E isso se dá porque, na visão de algumas pessoas, o que a gente chama de aldeia global. Ou seja, parece que o mundo está diminuindo. Então, o que antes que parecia ser tão longe, tão o seu imaginário ele funcionava de uma forma que está muito distante daquilo da sua realidade. Então você imagina, quando você pensou que você poderia comprar um produto, por exemplo, da China, e esse produto chegar na sua casa. Vocês que são da geração mais nova, você fala, eu sempre imaginei isso, professor, porque você está vivendo isso. Agora conversa com seus pais, conversa com seus avós. Se era o mesmo processo, o mesmo entendimento, é totalmente diferente. Então nós temos essa ideia da aldeia global no sentido de que o planeta parece que encolheu, ou seja, nós temos muitas coisas semelhantes. Pessoas de um país na Ásia tá usando uma calça jeans que é a mesma que você está usando, que é a mesma que na Europa usa, que é a mesma que na América do Norte usa. O refrigerante que você toma, a mesma coisa. Então hoje você consegue ter o acesso muito mais fácil do que antes a gente tinha. Por isso a gente chama então desse processo de aldeia global. Mas sempre vem aquela pergunta: será que essa aldeia vai encaixar aí, vai caber todas as pessoas realmente? Vamos ver o processo. Vamos analisar o processo. Tá interessante aqui outra charge. São charges que vocês podem ver também nas suas provas, então fica bem ligado aqui na leitura dessas charges, que pode ser importante para vocês. Você observar aqui, eles estão vindo então para globalização, para a chamada aldeia global. Se você olhar de lá, você vai ver que tem várias pessoas com roupas diferentes, cores diferentes, e quando eles entram nessa aldeia global, estão todos iguais. A ideia que quer passar para a gente é a ideia de que nós vivemos num mundo globalizado em que formas que todas as pessoas são iguais, que todos os países são iguais, que tudo está no mesmo patamar. Mas a gente sabe que na prática ele não vai funcionar dessa forma. Olha que interessante em relação a essa globalização. Essa aqui é uma música do Titãs, que chama Disneylândia. E é uma música muito interessante porque, olha bem, a letra dessa música, vou ler só alguns pedaços aqui para vocês, para a gente analisar isso aqui. Filho de imigrantes russos, casado na Argentina com uma pintora judia, casou-se pela segunda vez com uma princesa africana no México. Música hindu contrabandeada por ciganos poloneses faz sucesso no interior da Bolívia. Zebras africanas e cangurus australianos no zoológico de Londres. Múmias egípcias e artefatos incas no Museu de Nova York. Lanternas japonesas, chiclete americanos nos bares coreanos de São Paulo. Imagens de um vulcão nas Filipinas passam na rede de televisão em Moçambique. Armênios naturalizados no Chile procuram familiares na Etiópia. Casas pré-fabricadas canadenses feitas com madeira colombiana. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Só um pedacinho aqui, então, que eu li para vocês, para a gente analisar essa letra, que chama Disneylândia. E no final é bem interessante. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano no Egito para entrarem na Disneylândia. E lembrando sempre que a globalização também vai estar ligada à questão da migração, na questão de refugiados, na questão da xenofobia, tá? Ela vai causar hoje, ainda causa um dos grandes impactos da globalização é a questão da xenofobia,
que é a fobia, né, a aversão a estrangeiros. Porque em alguns países eles veem os estrangeiros como uma pessoa que está chegando ali para tomar o seu emprego, para tomar o seu lugar no campo de trabalho ou em qualquer outro setor. Mas essa música é interessante, porque olha aqui, o que essa música retrata? Ela retrata justamente a globalização, as fronteiras econômicas, culturais, religiosas, artísticas, acadêmicas. Ou seja, ela é uma mistura que a gente chama de uma busca que é nada mais do que o consumismo. Consumir. Então aqui você repara que é consumismo. Tudo é voltado para a questão do consumismo. Será a globalização uma novidade? Então a gente já discutiu isso, né? Aí aqui vem aquela parte mais voltada para a questão do historiador, onde ele vai fazer uma análise, ele vai observar que há o processo que foi evoluindo. Dessa forma, não tem como não pensar isso. Isso aqui é lógico que tem uma realidade. Mas quando a gente fala da questão da geografia a partir da questão da Guerra Fria, a gente está pensando principalmente na questão voltada ao capitalismo. E você pode falar, professor, mas a Revolução Industrial, ela não foi uma questão também voltada ao capitalismo? Sim, ela é voltada para o capitalismo. Só que a gente tem que lembrar que após essas revoluções, teve períodos de crise e teve a Guerra Fria. Então a gente tem que saber desmembrar essas etapas. Na questão histórica, então a gente pode pensar dessa forma: olha, a rigor, as sociedades do mundo estão em processo de globalização desde o início da história. Isso é fato também. Então, desde quando começa lá com as grandes navegações, que vai passando por esse processo, isso é fato. E depois vem com a questão da Revolução Industrial, da questão tecnológica, as guerras que vai influenciar na questão tecnológica, a gente viu isso na aula sobre Guerra Fria, que você vai tendo novas tecnologias, armamentos, a questão da corrida espacial, e vai tudo uma estar influenciando a outra. Aqui eu dividi para vocês a globalização no tempo em etapas. Então a gente vai analisar aqui por etapa. A primeira fase, a gente pode dizer que é antes das descobertas, né? Antes lá que o mundo era um sistema chamado de mundo, que você vai ter também uma forma de globalizar através das mudanças, que o homem era nômade. Tem que lembrar dessas fases. O homem tinha um nomandismo e ele tinha que mudar de locais constantemente, principalmente por questões climáticas. Quando tinha aquela mudança do tempo, os animais migravam, o homem era obrigado a migrar também atrás desses animais. Segunda fase, aí já é na fase lá das navegações, do mercantilismo, descoberta de novos continentes, que você vai ter integração entre esses povos. Terceira fase, a industrialização. Na segunda fase da industrialização, que tem lá a colonização americana, asiática, africana. Lembrando que os Estados Unidos foi uma colônia inglesa, e você vai ter várias colônias, tanto na Ásia como na África, foram colonizadas pelos ingleses também, pelos espanhóis, pelos portugueses. Então, é mais uma fase. E a quarta fase é a globalização nos tempos atuais, né? Onde nós tivemos o colapso do socialismo, que não deu certo. E aí, então, através dessa crise, começa a globalização, e lógico que ela vai vir acompanhada de uma revolução técnico-científica, principalmente da terceira revolução industrial, onde você tem uma ideia voltada do toyotismo, que é baseada no que? Em transporte e comunicação,
não pensa-se mais em relação ao acúmulo de produção, ou seja, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir. Agora não pensa isso, não precisa de ter mais no seu estoque. A ideia agora é outra, a ideia é você fazer através dessa comunicação e através do transporte, você consegue então levar o seu produto. Tá? E importante, quando a gente diz o transporte e comunicação, na primeira ideia que vocês têm em comunicação para você ter um acesso ao produto, ou a ideia de comunicação é através de quê? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Qual a ideia que você tem do que seria então a comunicação? Ninguém quer participar aí? Então vamos, galera, vamos dar sequência. Então, quando a gente fala ideia de comunicação, você basicamente pensa em internet, em WhatsApp, em você pegar seu telefone e ligar, você entrar num site pelo seu computador para fazer uma compra ou vender um produto. Você pode vender também um produto. Você às vezes tem um produto e você quer vender esse produto. Então, pensando nesse, partindo desse princípio de pensar comunicação, a gente tem que lembrar de uma coisa super importante em relação à comunicação, que é a questão financeira. Ou seja, tudo que você vai fazer, você tem que ter a questão financeira, você tem os grandes bancos, você tem aquelas empresas que vão ter o capital. O que acontece nesse sentido? Essas instituições financeiras, como que ela funciona hoje? Você sai da sua casa, por exemplo, ou você quer comprar pela sua casa, não tem problema, ou na loja física ou numa loja virtual. Hoje, quase ninguém anda com dinheiro. O que as pessoas usam para fazer suas compras hoje, galera? Aplicativos. Não, ok. Eu estou falando assim, o que usa? Você não usa dinheiro hoje. É muito difícil você sair com dinheiro. Geralmente você faz o quê? Usa o quê para poder fazer sua compra? Cartão de crédito. O cartão de crédito. E quando você está com o seu cartão de crédito, que você vai efetuar uma compra, você passa o seu cartão, aí você fica naquela espera. Porque vai primeiro ter aprovação ou não do seu crédito. Aí você fica esperando. O que vai dar aquilo ali? Ou seja, naquele momento que está passando o cartão, está mandando uma mensagem para uma instituição financeira que você tem no seu cartão. Se você pegar o seu cartão, né, você vai estar lá no seu cartão. Só um segundinho. Por exemplo, Mastercard, Elo. Chega, né? Esse cartão não é meu, não, galera. Vocês estão assim, eita, que tanto de cartão, professor. Esse cartão aqui é cartão da esposa, de mãe. Eu que faço o serviço para todo mundo. Mas aí você vai ter aquela instituição que vai analisar o seu crédito e vai liberar essa verba. Então, o banco vai estar pagando a loja que você está comprando. E depois você vai pagar para o banco. Não é assim que funciona? A loja recebe do banco e você paga o banco. Ou seja, esse é um processo, então, que a gente chama de comunicação. Através dessa comunicação. Agora, o que pega, às vezes, aí é a questão do transporte. Apesar que o transporte hoje, gente, isso que eu estou falando, toma nota aí, por favor, que é muito importante. A questão da comunicação e transporte são as coisas que mais
tem caído no Enem e no vestibular. Então, beleza. A questão da comunicação, então, não é somente o computador, não é somente a questão do celular, não é somente o WhatsApp que você pode pedir lá um fast food, alguma coisa por um aplicativo, mas principalmente a questão das instituições financeiras, que são aquelas que vão financiar a compra e depois recebe de você. A gente acabou de dar o exemplo aqui em relação ao cartão. E o transporte? O transporte, galera, a gente tem que parar para pensar em relação ao transporte, porque hoje, por mais que tenha evoluído o transporte, ainda tem muitas falhas. Quando você fazia uma compra na China, você comprava lá por um site ou por um aplicativo na China. Às vezes você demorava 3 meses para receber, 2, 3 meses para receber o seu produto. Hoje está muito mais rápido. Às vezes demora aí 5 dias, demora 8 dias. O problema maior é o transporte no Brasil, que é o nosso transporte, é muito falho. Às vezes o produto chega no Brasil e ele demora mais tempo para rodar dentro do próprio Brasil do que para outro lugar. Observa quando você faz uma compra pelo correio e você compra, por exemplo, de Brasília. Olha bem como funciona. Você compra um produto de Brasília. A rota desse produto, ele vai passar primeiro por Anápolis ou por Goiânia e Aparecida de Goiânia. Qual que vai ser a rota, galera? Goiânia, Aparecida de Goiânia. Então, mas a rota é essa. Eu tô fazendo a pergunta seguinte. Qual lugar que ele vai passar primeiro o produto? Ele vai passar por Anápolis ou ele vai chegar em Goiânia antes de passar por Anápolis? Ele não passa, na rota dele, ele não tem que passar aqui pela BR 153? Não é verdade? Então, o que acontece? Esse produto ele vai para Aparecida de Goiânia para depois ser mandado para Anápolis. Olha como que funciona a estrutura de funcionamento do transporte. Não seria muito mais fácil falar, peraí, esse produto está destinado para Anápolis, então a rota passa por Anápolis, para em Anápolis, desce todos os produtos naquele lugar que está destinado para ali, depois vai para Goiânia para poder ir para os outros setores. Mas não, ele vai para Goiânia, para Aparecida de Goiânia, para depois ser mandado para cá. E aí o que acontece com o seu produto, galera? Você compra o seu produto e você acompanha e fala, produto saiu para entrega. E quando é mais tarde, você entra lá, o que está escrito lá no comunicado do correio para você, endereço não encontrado, ou não tinha ninguém em casa, não foi recebido por ninguém. E aí você vai ter que ir lá no correio, pegar uma fila e dar sorte do seu produto não ter sido devolvido. É o que está acontecendo com o sistema do Correio do Brasil, e principalmente de Goiás. Gente, o sistema de Goiás é o pior de todos. Acho que em lugar nenhum no Brasil tem um correio tão falho como o correio de Anápolis. E por isso que está tendo essa questão de querer privatizar os correios. Então lembra dessa questão do transporte e da comunicação. Esse aqui eu vou passar isso aqui. Isso aqui eu já falei, a questão do mundo encolheu, né? E algumas resistências aqui à questão da globalização. Então, o que acontece? Tem vários movimentos, principalmente relacionados à questão cultural, que têm sido contra a globalização. Por quê? Muitas vezes a cultura do outro ela acaba sendo ridicularizada porque é diferente. Galera, cada lugar, se a gente pegar o Brasil, por exemplo, que é muito extenso, se a gente começar a olhar a cultura que tem no Nordeste, a cultura que tem no Sul, a cultura que tem no Sudeste, em relação a comidas típicas, a danças, a músicas, é parecido? Ele tem semelhanças? É muito diferente.
Agora você imagina em relação à cultura de um outro lugar. Por exemplo, na África, tem uma etnia africana em que a menina, quando ela entra na fase adulta, ou seja, quando ela entra no período menstrual, então não é quando tem 15 anos, 16, 17, ou seja, vai ser conforme o seu ciclo menstrual, pode ser com 9, 10, 11, 12, isso vai depender da questão do ciclo dela, do seu organismo. Mas quando ela entra nessa fase, independente da idade que ela tem, ela é considerada, então, adulta. E o que eles fazem? Eles chamam as pessoas, os vizinhos mais próximos, para fazer uma cerimônia de passagem de criança para adulta. Então, eles colocam uma espécie de uma gilete, amarram um cordão, numa espécie de uma gilete, e essa menina tem que passar num corredor polonês. Aquele corredorzinho, quando você está na escola, que tem uma pessoa, as pessoas ficam no meio do corredor, uma de frente com a outra conversando, você tem que passar no meio da conversa. Daquele tipo ali, mano. E aí a menina tem que fazer o quê? Ela tem que passar nesse corredor 3 vezes. Ela vai, volta, vai, volta, vai, volta. Ela faz esse processo 3 vezes. E quando ela está passando, que ela está de costas para as pessoas, seminua, com a parte de cima nua e a parte de baixo coberta, essas pessoas jogam essa gilete para fazer cortes nas costas dela. E para a gente que tem outra cultura, você vai olhar isso e vai falar o quê? Nossa, que bacana, eu quero também. Alguém queria aqui, galera? Será que tem alguém que queria passar por esse processo aí? Não, Deus me livre. Não. É a Nicole que está falando, né? Isso. Pois é, olha o que a Nicole falou. Deus me livre. Tá louco. Mas por quê? Porque para a gente isso não tem nada a ver com a nossa cultura. Lá, para eles, é uma questão cultural, ou seja, quanto mais ferida ela tiver, depois a mãe vai fazer o tratamento, com o conhecimento que eles têm de ervas medicinais e tal. Aí eles vão fazer aquele tratamento e para ela é sinônimo de beleza. Quanto mais queloide tiver, ou seja, aquelas cicatrizes grossas, quanto mais tiver, para eles é o quê? Sinônimo de beleza. Ou, por exemplo, como acontece naquelas mulheres asiáticas, que elas quebram o pé para o pé ficar pequenininho. Não sei se vocês já viram algum documentário, reportagem sobre isso. Então, quanto menor fica o pé, para eles é mais bonito, é sinônimo de beleza. Elas andam até com os passinhos curtinhos, porque se der o passo muito longo, acaba caindo, desequilibra. Mas não é que o pé não vai crescer, é porque eles quebram o pé propositalmente, e aí eles enfiam o pé num tamanco pequenininho. Então, o pé vai crescer deformado. Em vez do osso que colar e crescer assim, ele vai crescer, fazer tipo, para falar uma linguagem popular, vai fazer um papo no pé. Então o osso ele vai se deformar. Então a impressão que dá é que o pé ficou pequenininho, mas não é, o pé ficou deformado. Mas para eles é o quê? Sinônimo de beleza. E o que, que tem acontecido? Como algumas culturas, algumas danças, algumas questões culturais de alguns países, às vezes têm sido motivos de crítica, de bullying, de gozação, então tem vários movimentos que buscam, então, valorizar a sua cultura local, os seus costumes e tentar evitar com que a globalização atrapalhe isso. A gente percebe isso muito na nossa realidade quando a gente trata sobre a questão dos indígenas. Então a gente percebe muito isso em relação aos indígenas. Quando você vê, e não de agora, isso aí desde quando começou lá na época dos bandeirantes, na questão dos jesuítas que chegam lá e querem impor ao indígena uma cultura europeia, né, vestir roupas, adorar apenas um deus, horário para isso, horário para aquilo. Então, tudo isso que já vem lá da época, então, dos jesuítas, e ela foi evoluindo conforme a globalização também foi evoluindo. Então, tem muitas
questionamentos em relação a isso. Até que ponto a globalização pode ser positiva numa etnia tradicional de uma região e quanto ela pode ser negativa. Por exemplo, você ter uma internet numa aldeia indígena. Beleza, mas tem que ter um controle. Será que se eles tiverem acesso a tudo que a internet fornece para a gente, será que vai ser positivo? Aí você começa a tirar o exemplo da sua própria casa. A internet, ela te oferece várias coisas bacanas, pesquisas que você pode fazer, mas tem muita coisa podre na internet. Então, a gente diz que a internet é uma faca de dois gumes. Então, da mesma forma que ela é positiva, ela se torna negativa. Então, a gente para pensar. Então, por isso que tem essas resistências em relação à globalização, para tentar manter os costumes locais. Por exemplo, você vê essa questão que eu acabei de falar da menina lá na África. Aí vamos supor que tem algum país que acha isso um absurdo e entra na justiça lá proibindo essa prática. Aí você fala, nossa, mas tem que proibir mesmo, professor. Como que vai fazer isso aí? Cortar a menina? Isso aí é um crime. Beleza, na nossa visão, na nossa questão de olhar cultural, sim. Mas para eles, será que eles vão concordar com o que a gente pensa? Professor, Então é isso que a gente tem que parar para pensar. Pode falar. é possível um país querer excluir algum ato de cultura de outro, como o senhor disse, por meio de algum mecanismo? Por exemplo, um país ir lá e falar que está errado e conseguir tirar isso do outro? Gente, tudo é possível. Eu costumo dizer que nada é impossível de acontecer. Não só isso, mas em relação a vários outros sentidos, né? Exploração de alguma coisa, por exemplo, a própria Amazonas. Vamos começar a partir aqui, vamos começar a virar um pouco aqui a questão do Amazonas. Por exemplo, a Amazonas é algo que a gente pode dizer que é o sertão da época lá dos bandeirantes. A missão dos bandeirantes não era desbravar o sertão e capturar os índios lá no primeiro momento, depois, no segundo momento, era continuar a desbravar o sertão e descobrir pedras preciosas. O que é o sertão? Na ideia da gente, a gente tem ideia de sertão, aquele lugar igual no Nordeste, que é seco, não tem água, lugar com poeira. Não é. Sertão é local desconhecido. Então vamos analisar aqui a questão da Amazônia. Tem tanta coisa na Amazonas, na região amazônica, tanto em relação ao subsolo, pode ser com questão de petróleo, ou da própria riqueza que você tem ali nativa, que pode ser remédio, que pode ser várias outras coisas, que se você olhar o ensino que tem nos Estados Unidos em relação ao mapa do Brasil, vocês sabiam que a Amazonas ela não é considerada quando a criança está aprendendo nos Estados Unidos lá pequenininha na sala de aula, a Amazonas ela vem com uma cor diferente porque é como se ela não pertencesse ao Brasil. Vocês sabiam disso? Não. E por que eles fazem isso? Eles colocam a Amazonas como um patrimônio mundial. E ele aprende desde criancinha. E aí, o que vai acontecer? Se de uma hora para outra os Estados Unidos virar e falar assim, mano, nós vamos lá porque nós vamos proteger a Amazonas, ela vai pertencer à humanidade. Então, nós que vamos tomar conta daquele negócio. Ou seja, eles estão tomando. Você acha que lá nos Estados Unidos eles vão questionar isso? Vocês acham que eles vão Não. questionar? E por que não vai questionar? Porque eles vão achar isso o quê? Normal. Porque aprendeu desde cedo que Amazonas não é do Brasil. Amazonas é um patrimônio mundial. Entendeu como que funciona a ideia? E, respondendo a sua pergunta, será que pode, por meios legais, em relação à cultura, se eles entrarem numa justiça aí, numa questão que tem um julgamento mundial, e eles acharem que isso
é realmente uma atrocidade, eu não duvido que tente tirar essa cultura. Entendi. E aí você vai ter várias ONGs também entrando nessa questão, porque vai querer defender. Então, assim, isso é muito difícil e complexo, na verdade. Mas eu não duvido que possa acontecer. Eu não duvido. Entendi. Vamos lá. Globalização, fragmentação. Aqui está falando um pouco sobre essas questões de culturais, étnicas, nacionalistas. Tem muita coisa que está aqui que vocês estudam em história quando vocês estão estudando sobre, principalmente em relação à guerra, que são algumas coisas voltadas para questões étnicas, algumas coisas voltadas para o nacionalismo. E lembrando o que é nacionalismo? Países ou povos que têm a mesma cultura. Então, esse aqui vai gerar alguns conflitos. Por exemplo, há pouco tempo, eu não sei se vocês viram, há pouco tempo não, isso já vem ocorrendo há muitos anos. Na Espanha, você tem uma questão lá, que é uma questão cultural, nacionalista e territorial, que é a região de Barcelona, que eles querem desmembrar da Espanha. E há pouco tempo eles fizeram lá um plebiscito para saber do povo lá, da Catalunha, região da Catalunha, né? Que eles falam uma língua diferente da espanhola, eles têm uma língua diferente, ou seja, a cultura deles é totalmente diferente da Espanha. E eles querem, então, ser independentes. Vocês acompanharam alguma coisa sobre isso? Já estudaram sobre isso, galera? Não. Nunca estudaram sobre isso? Essas questões que acontecem na Catalunha, a questão dos curdos, Não. que são questões nacionalistas. Um outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês. O que acontece em Israel e Palestina, que é todo aquele conflito étnico, porque aí a gente tem que lembrar do seguinte: antes de formar o Estado de Israel, ali era tudo a Palestina. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU então resolve criar o Estado para Israel e ele vai pegar o espaço ali então que era da Palestina e vai criar o Estado de Israel. Então, quando cria o Estado de Israel, vai ter um conflito criado ali, porque os palestinos eles são obrigados a sair dos seus territórios. E aí vai começar um outro processo também, porque muitos desses palestinos começam a migrar para os países vizinhos. E os países vizinhos falam: opa, mano, peraí. Aqui a gente está custando dar conta dos nossos, vai ter que dar conta dos outros também aí. E aí começa a formar aquela Liga Árabe, que vai ter toda aquela crise contra Israel, que vai gerar algumas guerras, como a Guerra dos 6 Dias e outras questões aí. Então, esses conflitos territoriais, étnicos, religiosos, que aí você tem na Palestina não só a questão étnica, você tem também a questão religiosa, porque de um lado você tem os judeus, do outro lado você tem os islâmicos. Então você tem uma questão aí que vai muito além de só territorial, étnico, mas também religioso. Então existe hoje várias questões dessas fragmentações aí que existe de conflitos. Um outro que eu vou encerrar para vocês entenderem essas questões, é o que acontece lá na região da Caxemira. Já ouviram também falar da região da Caxemira? Não. Não, só na Palestina mesmo. A Caxemira é o seguinte: o que acontece? Ali tem um conflito que olha bem, ele é um conflito que usa a questão da religião, mas a gente vai entender, vocês vão entender agora que não é um conflito questão religioso, é um conflito territorial. O que acontece? A Índia foi colonizada pelos ingleses durante muitos anos. E o Mahatma Gandhi,
ele consegue libertar, não só ele, é lógico, sozinho não faria nada, mas ele consegue, ele vai encabeçar essa luta pela liberdade da Índia, que é o processo lá de não agressão, ou chamado de desobediência civil, ou seja, vamos fazer greve, não vamos revidar a agressão, vamos fazer greve, vamos partir para outra lógica. Por que fazer greve? Se você faz greve, você não trabalha. Se você não trabalha, a empresa não produz. Se não produz, ele não ganha dinheiro, então ele vai afetar ele no bolso. E quando então a Índia fica independente, aí você começa a ter conflitos religiosos entre hindus e muçulmanos. A grande maioria da Índia é hindu e uma parte menor muçulmana. Então, o que eles vão fazer na Índia? Eles vão dividir a Índia em 3 países. Ou, no primeiro momento, vamos dizer que eram 2 países, mas um era desmembrado. Você vai ter a Índia, você vai ter o Paquistão do Ocidente e lá embaixo você vai ter o Paquistão do Oriente, que depois passou a se chamar Bangladesh. E na divisa entre o Paquistão e a Índia, tem um território ali chamado de Caxemira, que pega parte da China, parte do Paquistão e grande parte está na Índia. E o que é que acontece? A maioria das pessoas que moram naquela região são muçulmanas, mas a Caxemira é oficialmente da Índia. Então você vai ter um conflito ali. Usando a questão da religião, o que o Paquistão vai falar? Não, essa região ela tem que ser nossa, porque grande parte desse povo aí é muçulmano, assim como o Paquistão é. O Paquistão é oficialmente muçulmano. E aí, então, eles vão usar esse pretexto para poder anexar, então, a Caxemira aos seus territórios. Só que a Caxemira é uma região rica, principalmente em questão hídrica, água, solo fértil. Então, eles vão usar a questão da religião para poder anexar. Mas a gente sabe que ali se trata de uma região que tem uma economia muito boa, uma economia forte. Entendeu a questão da Caxemira? Entendi. Então, beleza. Então, aí é um conflito então de fragmentação aí da questão da globalização. É o que vai acontecer com muitos países também, quando a União Soviética deixa de ser União Soviética, você vai ter alguns lugares que foram anexados juntos, que depois eles vão ter conflitos internos, né? Vários países que vão surgir na divisão depois, ou por guerra, ou por acordos, né? Lá na região da União, que era a antiga União Soviética. Aqui eu coloquei alguns exemplos aqui da Catalunha, eu usando minha luzinha aqui como se eu estivesse na sala de aula. A questão da Catalunha, né, que não tem nada a ver em relação à cultura mesmo, então eles lutam para poder desmembrar aqui. Aqui é um exemplo que tem para vocês aqui. De um lado, se você tem um mapa político, ou seja, se você olhar a África aqui, ele tem várias linhas retas. Então ele foi dividido numa mesa. Você observa que o mapa da África foi colocado numa mesa e as grandes potências, os grandes impérios começou a dividir, por isso que tem várias linhas retas aqui. E do outro lado você tem a divisão étnica. Olha como que é tanta questão de povos étnicos diferentes que parece que chegou uma criança que rabiscou esse mapa. Ou seja, são tantos povos, são tantas etnias diferentes que você percebe que tem, então, vários conflitos étnicos. É o que aconteceu lá em Ruanda, quando a Bélgica deixou Ruanda, e ali deixou 2 etnias que não eram etnias amigas, eram etnias inimigas, os Hutus e os Tutsis, e aí ficou lá aquele massacre conhecido como Guerra dos Facões. Não sei se vocês têm conhecimento sobre essa questão. Se não tiver, depois vocês fazem uma pesquisa. Tem até um filme que chama Hotel Ruanda, que dá uma luz para você do que foi esse conflito em Ruanda.
Aqui são alguns fragmentos que a gente coloca, né? Questão religiosa, xenofóbica, homofóbica, racista. A questão religiosa, né? Você usar o nome de Deus para poder cometer fazer um grupo extremista como é o Estado Islâmico. Então a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, assim, todo islâmico é homem-bomba, todo islâmico mata, quer explodir. Não, a gente não pode generalizar as coisas. Você tem Estado Islâmico, que é um grupo que usa lá a palavra do islamismo, ou interpreta, né, vamos colocar assim, do jeito que eles querem, para poder justificar os seus atos, que foi o que aconteceu lá no 11 de setembro, quando sequestraram os aviões lá e jogaram lá no World Trade Center, que era o centro econômico de Nova York. Então tem que ter muito cuidado com essas questões aí. Bom, que outro gráficozinho mostrando sobre países subdesenvolvidos, como que funciona, né? O nível tecnológico reduzido, exportação de produtos menos valorizados, menos captação de recursos financeiros, baixo investimento em pesquisa, ciência e tecnologia, incapacidade de gerar novas tecnologias. A gente está observando isso principalmente agora com essa questão da pandemia e na questão de estar envolvido em vacina. Então você pega o Brasil, que é um país emergente, que tem até um conhecimento muito grande em relação a desenvolver vacinas, né? O Instituto Butantan, e aí você tem parcerias, né? Você tem a Oxford, você tem aquela outra da China fazendo parceria, mas qual outro país aí, principalmente subdesenvolvido, que você ouviu falar assim, o Peru está desenvolvendo uma vacina, o Chile está desenvolvendo uma vacina, outro país, Equador, está desenvolvendo uma vacina, o Haiti, ou um país da África. Vocês viram falar algum desses países aí? Está desenvolvendo alguma vacina? Não. E por que isso? Porque não tem tecnologia e principalmente não tem investimento para isso. E os países envolvidos é totalmente ao contrário. Tudo que está de cá, que é negativo, do lado de cá você tem grandes investimentos, você tem uma tecnologia super avançada. Então aqui esse gráfico é para diferenciar a tecnologia e riquezas dos países subdesenvolvidos e dos países desenvolvidos. Aí vem os fluxos aqui também, que é praticamente a mesma coisa, né? A divisão da nova ordem mundial. Depois que tem o fim da Guerra Fria, a gente vai ter essa nova ordem mundial. E aqui a gente vai perceber que essa globalização ela é é bastante desigual, porque você vai ter as grandes potências se beneficiando dos pequenos países, dos países subdesenvolvidos, né? Massificação da cultura e consumismo. Consequência da globalização. Isso aqui eu já falei, na verdade, lá nas aldeias, na questão da aldeia global, que tem algumas coisas aqui que é positivas, outras negativas, né? Ou seja, o enfraquecimento do conceito de fronteiras. Então, você não tem mais aquela questão de aqui não pode entrar, aqui não é assim. Nos países, principalmente subdesenvolvidos, que nos países desenvolvidos, você vê que não funciona da mesma forma. Então, você pega a NAFTA, que é o bloco econômico entre Estados Unidos, Canadá e México. Ele funciona da mesma forma para Canadá e México em relação aos Estados Unidos? Por exemplo, lá nesse bloco econômico não tem o livre acesso, a livre fala a palavra, gente? Não é livre acesso que eu queria usar, mas agora fugiu a palavra. Onde as pessoas podem transitar, o livre trânsito, né, de pessoas, principalmente do México, né? E do Canadá você já vê que já tem um processo de ter uma fiscalização, mas é liberado.
Agora, para o México, já é bem totalmente diferente. Em relação de levar ou trazer qualquer objeto, não é assim que funciona. Né? Esses tempos atrás, eu estava assistindo um programa lá que uma mulher estava trazendo um conjunto, um jogo de faca, de talher, que ela ganhou na Itália, e ela estava embarcando não sei na onde lá, e ela teve que deixar para trás. Não pôde levar. Aqui umas questõezinhas que eu já passei até para vocês naquela lista. E em relação às grandes empresas. Então, você tem empresas aqui que o valor dela é mais do que a renda per capita de país. Aqui tem alguns exemplos aqui. Que vamos ver. A Nike, por exemplo, ela tem o mesmo PIB do Níger. A Nokia tem o mesmo de Camarões. Então você vê como que os países africanos foram explorados suas riquezas e aí ficou concentrado então na mão de poucas pessoas, grande parte desse PIB, e a grande maioria são pessoas que realmente sofrem, né, com aqui essa paradinha que é bem interessante, galera. Em relação então a essas transnacionais, o que acontece? Elas sufocam as pequenas empresas. Quando essa empresa vai para, vamos supor, uma Nike vai para uma China, a Nike vai para uma Taiwan. Quando vai para esses lugares, eles vão por quê? Porque vai ter benefício. Primeiro benefício é em relação. O primeiro benefício é em relação aos subsídios fiscais. O que seriam esses subsídios fiscais? Então, por exemplo, a Nike chega lá naquele país e fala: e aí, para a gente colocar a empresa aqui, o que vocês vão fazer para a gente? Eles vêm e falam assim: olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui durante 50 anos, vocês vão pagar um imposto bem menor que as empresas locais. Então, durante 25 anos, vocês vão pagar X, depois mais 10 anos vão pagar Y, depois mais tantos anos vai pagar mais Y, depois, aí com 50 anos, vocês vão chegar nesse ponto aqui, a gente faz um novo contrato. E aí, então, em troca disso, o que eles vão fazer? Vocês vão dar emprego local. E isso para transnacionais é top, porque você vai pegar uma mão de obra barata. No primeiro momento, mesmo que a empresa tenha que fazer um investimento naquela população que vai trabalhar, naqueles trabalhadores que vão fazer parte da empresa, que vão vender sua mão de obra, porque eles não sabem mexer com maquinária, etc. Então, eles vão fazer um curso. Quem vai bancar esse curso é a empresa. No primeiro momento, você fala: nossa, mas isso é tchucu-tchucu, hein, professor? Que coisinha mais linda dessa empresa. Olha como eles têm um coração bom. Que lindo. Hello, people. No primeiro momento, pode até parecer que seja assim. Esse investimento, pode ter certeza que a curto prazo eles vão recuperar esse dinheiro através do baixo salário que eles vão pagar para essa galera. Então, eles vão pagar, eles têm mão de obra barata. Além disso, eles têm matéria-prima local ou próxima, o que também vai baratear o seu produto. O que vai acontecer? Eles vão sufocar as pequenas empresas. Essas pequenas empresas não vão conseguir combater as grandes e elas vão acabar fechando as portas. Então, um lado negativo é que vai sufocar essas pequenas empresas. E o lado positivo é só para quem? Praticamente para a grande empresa, para aquela transnacional que está colocando ali a sua empresa. E aqui é muito interessante esse hino nacional da propaganda. Vou ler só um pedacinho aqui, depois vocês procurem aí nas redes sociais, vocês vão ver, né? Num posto do Ipiranga, às margens plácidas de um vovo heróico brama retumbante, Skol da liberdade em Raider fugido, brilhou no shell da Parker nesse instante. Se o que nós dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seiko, ó liberdade, desafia o nosso peito a Microsoft. Ó Parmalat, Mastercard, salve a Sharp, a um sonho, Rádio Philips. Aí vai indo aqui
com as empresas aí. Muito interessante isso aqui, é uma crítica, na verdade, né? E vamos falar agora como que funciona essa questão da propaganda, a questão de estar entrando nos mercados. Olha bem, peguei aqui como exemplo o McDonald's. Então você tinha a União Soviética, que era inimiga dos Estados Unidos lá, ou seja, a ideia dos russos. Olha aqui na Rússia como que está aí em relação ao McDonald's. Praticamente a Rússia, praticamente não, a Rússia inteira tem McDonald's. Na China, na América, né, tirando aí uma Guiana e a Venezuela, o restante, todos têm aí o McDonald's. Então você vê que é uma transnacional que tem suas filiais praticamente no mundo todo. E aqui eu peguei um exemplo para simplificar isso. Olha aqui no Afeganistão, o que eles estão fazendo? Queimando a bandeira dos Estados Unidos. Mas lá também tem McDonald's. Fizeram até essa charge aqui, um novo sistema no Afeganistão. O cara se rendendo, ok, vocês venceram um Big Mac, fritas grandes e um milkshake. Então, mostra essa questão do consumismo, né? Como que funciona o consumismo na globalização. Então, mesmo você tendo uma ideia diferente, você criticando aquele país por ele ser um país capitalista que prejudica outros países, no caso os Estados Unidos, é muito interessante, né? E aqui mais uma charge, né? Você vê o bombardeio que você tem de produtos em cima das pessoas, ou seja, a gente acaba percebendo que a globalização ela é voltada para a questão do consumismo. Então, o consumismo está muito inserido dentro da globalização. Então, você vê aqui rádio, sanduíche, injeções, revistas, armas, ou seja, um leque de produtos, videogames, computadores, né? Principalmente a questão do celular. Vocês viram como que o celular ele chama muita atenção das pessoas? Tem pessoa que tem um celular, ela fica com ele poucos meses e ela vende e já compra outro, porque ela quer uma coisa muito melhor, com mais tecnologia. E quando eu pego uma pessoa como eu, que sou meio desligado nisso, eu não vejo diferença para mim no iPhone no meu celularzinho aqui, que tira foto, manda WhatsApp, etc. Mas vocês que são mais jovens aí, que são mais ligados nessas questões, e para explicar isso, olha aqui que interessante. Como que o sucesso da internet fez a mudança total em relação aos produtos. Hoje é muito comum você ver um produto e ele foi lançado lá em determinado local e ele já tem para você comprar. Às vezes não tem no Brasil. Lançou o PlayStation 5. Se você quiser comprar, você pode comprar. Né? Você pagando os impostos, conseguindo comprar. Mas olha como que era tão complicado aqui, quando os produtos eram lançados, quando tinha uma invenção de um produto, né? Como que ele demorava para poder chegar em outros locais, ou para ter um acesso a 50 milhões de pessoas. Então, olha aqui, a eletricidade demorou 46 anos para alcançar 50 milhões de pessoas. Telefone demorou 35 anos. Automóvel, 55 anos. Rádio, 22 anos. Televisão, 26 anos. Forno micro-ondas, 30 anos. Computador pessoal, 16 anos. Celular, 13. Internet, 4 anos. E aí, a partir da internet, meu amigo, aí já é outros 500. Porque aí você vai ter um acesso, uma divulgação muito rápida. Tem as questões negativas, a questão dos fake news, mas é a internet. Aqui é uma chargezinha que eu utilizei para dar o exemplo sobre consumismo, né? E alguns questionamentos. Quais são os produtos que consumimos diariamente? Se você começar a pensar aí, o que você consome? Todos são indispensáveis para nós? Ou seja, todo produto que você usa, realmente você precisa de usar no seu dia a dia?
Como poderíamos definir um produto supérfluo, aquilo que não tem importância? Será que é a sua Nutella? Qual a diferença entre consumo e consumismo? Né? Consumo, aquilo que você precisa. Consumismo é aquilo que vai além do que você precisa. Você acaba comprando coisas que não têm necessidade. E isso vai estar muito ligado à questão da propaganda. Propaganda vai fazer a sua cabeça, você vai ver aquilo ali e você fala, nossa, eu preciso comprar aquilo. Você não, às vezes nem estava pensando naquilo, mas você vê e eles passam de uma forma que faz tipo uma lavagem cerebral em você e você quer comprar o produto, né? E vem sempre a pergunta, quem consome mais, destrói mais. Aí você vai ter lá a grande parte das florestas da Europa, na América do Norte, destruída. E por quê? Porque consome mais também e vai destruir mais. Esse aqui foi um exemplo que eu já falei para vocês agora mesmo. Né? O que mudou no mundo em relação à descentralização da indústria, quando passou a ir para outros lugares. Aqui está um exemplo aqui. Você vê uma propaganda da NBA, toda ela aí em chinês. Aqui você tem uma fábrica da Nike na China. Se você começar a olhar os seus tênis, você pegar seu tênis e olhar na língua de seu tênis, provavelmente ele vai estar escrito em Made in Taiwan, Made in China, Made in Vietnã. Não que não tenha também no Brasil. Só que as pessoas têm que ter cuidado do seguinte, falar, mas todo produto da China, esses negócios que vêm da China, ixi, comprei que tem falsificado. Não, galera, não tem nada a ver. Tá? Porque hoje tem essa questão das transnacionais e eu expliquei o porquê. Subsídios fiscais, ou seja, paga taxas muito mais baixa que outras empresas, mão de obra barata, matéria-prima barata, que é local ou próxima. Então, isso vai fazer com que eles tenham um lucro muito maior. Eles conseguem colocar um preço, às vezes até um pouco abaixo, mas o seu lucro vai ser bem acima devido a esses privilégios que eles vão ter colocando nesses países aí. Isso também eu já tinha falado lá atrás, no começo, que a globalização está muito ligada à questão da terceira revolução industrial, principalmente na questão daquelas duas palavrinhas que a gente já discutiu aqui, transporte e comunicação. Não esqueça essa palavra-chave aí, galera, para você estar fazendo as suas provas aí. Pontos positivos da globalização. Ganho de escala econômica, política, social, cultural, ambiental, produtivo e esportivo. Um exemplo que eu peguei aqui é sobre futebol americano. Alguns de vocês aqui já assistiu algum jogo de futebol americano? Alguém responde aí, eu vou. Já. Já assistiram jogos da NFL? Não. Já. Mais ou menos assim, né? Não entendia muita coisa, mas... Então, assim, mas eu tô entendendo. Você tá falando assim que não entende, mas já assistiu. Nem que seja assim, ver algum lance, já sentou um pouquinho. Sim, já. Às vezes Já não assisti. sabe as regras porque você não está familiarizada com o esporte. Mas se você assistiu, significa que esse esporte ele não está somente ele não é visto somente nos Estados Unidos. Ele expandiu. E por que ele expandiu? Porque ele foi feito um processo de propaganda, de divulgação daquele esporte que o nosso futebol aqui é outro. Lá eles conhecem o nosso futebol como soccer. E lá eles não valorizam esporte com o pé. Lá eles valorizam esporte com as mãos. Beisebol, o futebol americano, basquete. E olha bem as informações que eu coloquei para vocês em relação à globalização e o futebol americano. Agora em 2020, vai ter lá o show do intervalo. Durante a final, que é o Super Bowl que eles chamam, tem uma apresentação de um artista. Há alguns anos atrás, eles pagavam, eles contratavam o artista para poder se apresentar. Hoje, o artista paga para se apresentar e divulgar o seu trabalho. Divulgar, mas não é qualquer artista. Não é só chegar lá o cara com bilhões de dinheiro no bolso lá e pagar e vai chegar lá e cantar.
Plaquê de 100, pode vir que elas vêm. De Ronete não está bem. Você acha que vai ser qualquer um? Mesmo que tenha aí o plaquê de 1.100, o plaquê de 100, sei lá de quantos que seja. Não, mano. Não é qualquer um, não. Ali, deixa eu só ver aqui, alguém mandou uma mensagem. Ah, foi um kkk. Pensei que era alguma pergunta. Então não é qualquer um, mano. Hoje, a pessoa vai divulgar o trabalho dela. E olha para vocês terem uma ideia. Então, em 2020, o popular show de intervalo do Super Bowl, final da liga da NFL, né, futebol americano dos Estados Unidos, tem apenas 13 minutos. Então, eles conseguem montar o palco, ter o show, desmontar o palco em 13 minutos. 13 minutos é o show. O intervalo acho que é 20 minutos. Então, nesse processo de 20 minutos, eles montam, desmontam e tem o show de 13 minutos. Olha o valor. Vai custar $1 milhão por minuto. Para fazer isso tem que ser uma super organização. Então você percebe como que está bem feito, como que sabe vender a marca, coisa que você não vê em outros lugares. Pra você ter uma ideia, a NFL, o final do Super Bowl, ele tem mais visibilidade, não só de propaganda, mas de público assistindo no mundo todo, maior do que um jogo de final de Copa do Mundo. A única coisa que está chegando próximo da NFL é aqueles jogos de eSport, que é o... Como é que chama aquelas paradinhas lá? De videogame? Então o nome lá daquele jogo é LOL? Acho que é LOL. Se eu estiver enganado aqui, alguém entender e me corrige. É o que está aproximando, então, são os jogos, os chamados de eSport, são os esportes de games, né? Que você tem visto que tem aproximado mais do que vende a NFL. Aqui alguns artistas que já apresentaram a NFL. Você tem a Katy Perry mesmo, se eu falar errado pode corrigir, tá, galera? Katy Perry, Michael Jackson, Lady Gaga, a Madonna, Beyoncé. A Lady Gaga eu lembro dela porque foi justamente o que ela apresentou, o time que eu torço lá, o Carolina Panthers, perdeu o Super Bowl. Aí eu não esqueço disso aqui, mas tudo bem. Pontos negativos. Usam tecnologias, ou seja, a globalização, ela vai gerar essa tecnologia e vão ser usadas para grupos extremistas, como alguns grupos religiosos, como o Estado Islâmico, facções criminosas, que a gente conhece muito aqui, já ouviu falar no Rio de Janeiro, lá nos morros, etc. Produtos falsificados, cosméticos e principalmente maquiagem. Meninas que estão assistindo a aula, muito cuidado com produtos de maquiagem. Hoje, a falsificação está quase chegando à perfeição. Às vezes é um detalhe que você tem que observar muito. É quase imperceptível para você definir se aquele produto é original ou não. E muitas vezes você compra da própria internet. Por exemplo, tem alguns sites aí que você compra. Por exemplo, você compra da Amazon. Assim, uma pessoa falou aqui que não usa, não precisa se preocupar. Eu estou falando para quem usa, tá, galera? Para quem usa maquiagem. Quando eu falei meninas, eu estou me referindo a todas, né? Mas eu sei que para toda regra é exceção. Então, meninas, é o seguinte. E rapaz, né? Tem gente que tem homens que gostam de usar maquiagem também. Hoje tem muito acesso aí, tá bem acesso para também para maquiagens, para homens, etc. Que não estamos discutindo questão sexual nem nada disso.
Então, sim, o que a gente está discutindo é para tomar cuidado com as falsificações, que a globalização, os pontos negativos, também está em relação às falsificações. Pessoas que usam produtos que podem alejar uma pessoa, cegar uma pessoa, que pode até matar uma pessoa, né? Vocês viram aquela questão daquela bebida lá em Minas Gerais, aquela cerveja que aconteceu, né? E outras coisas que acontecem, né? Já vi casos de colocar produtos químicos em leite, quer dizer, não está nem aí se uma criança vai beber aquilo ali. Então, muito cuidado, porque principalmente hoje, o mercado que mais cresce no mundo é de maquiagem. Então, tem que ter muito cuidado em relação à questão de comprar esses produtos, porque ele pode trazer aí alguns malefícios. E está muito próximo de produtos originais. E muitas pessoas passam despercebidas. E eu estava dando um exemplo, por exemplo, da Amazon. O que acontece? Às vezes você entra no site da Amazon, vê lá um produto e compra aquele produto. Ah, batuto, o preço estava top, comprei, é original, porque eu comprei na Amazon. Galera, eles fazem terceirização. E por mais que eles falam, se você estiver insatisfeito com o produto, pode devolver. Isso é tudo no papel, porque ninguém faz isso. Dá para contar no dedo alguma pessoa que faz. Então, muito cuidado quando comprar, o tipo de site. Nem loja física estão fazendo isso. Aqui em Anápolis, não sei, vocês não lembram que vocês são jovens, mas há um tempo atrás, as lojas de óticas, teve umas lojas de ótica que estavam vendendo os mesmos óculos, o mesmo produto que você comprava no camelô, você comprava na ótica. A diferença era o preço. E descobri isso há um tempo atrás aí, há alguns anos. Então, quer dizer, tem que ter muito cuidado, não é só porque é uma loja oficial, etc. Tem que ter muito cuidado. Então, aqui eu peguei alguns exemplos para vocês aqui. Esse exemplo de baixo aqui, por exemplo, está mostrando os originais e mostrando aí o fake. A diferença é só a escrita. Olha a escrita lá, que é mais fina do que a original. A de cima, a diferença não tá, aqui está fechado, mas eu já vi um documentário sobre isso na Netflix. Tem um documentário muito bacana sobre esses produtos, sobre a questão da globalização e esses produtos, principalmente os produtos de maquiagem. E aí eu vi essa questão aqui. É muito parecido. Até o brilho que tem nessas paradinhas para passar no rosto aí, fazer a maquiagem, só que eles usam produtos químicos para fazer isso. Olha aqui esse outro aqui, esse carregador. A diferença do original e do falso é que o original tem uma voltinha lá embaixo na perninha e o falsificado ele é todo liso. Mas se você não prestar muita atenção nisso, você compra sem perceber também. E aqui um exemplo dessa menina que quase ficou cega usando maquiagem falsificada. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso aí. No Brasil tem as questões das empresas que fala também sobre consumismo. Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque a gente já viu isso aqui. E aqui a pergunta: a globalização é para todos? Infelizmente não é. A gente está vendo aqui a falta de estrutura para o ensino à distância. As escolas públicas estão tendo muita dificuldade com isso, porque nem todos têm uma internet com qualidade e conseguem acessar. O contraste que você vê da favela e aí um prédio de luxo. E, para encerrar nossa aula, a desigualdade social, eu quero encerrar com essa charge. Aqui do lado você tem uma pessoa com condições financeiras bacanas, falando: filho, iPad para você. E a mãe, pobre, com os filhos, um no colo, o outro: filho, você vai e pede. Então, filho, iPad para você, e o outro: filho, você vai e pede. Mostrando as desigualdades sociais que a gente tem na tal da globalização. Galera, nosso tempo encerrou. Espero que vocês tenham gostado. E até um próximo encontro com vocês aí. Muito obrigado pela participação. A Nicole está comentando que muito desigual, né? Muito triste a desigualdade. Até uma próxima aí. Espero que vocês tenham gostado, galera. Beijo para todos. E boa sorte aí, tá? Até mais, galera. Bye, bye.